Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço semanal de cada lição e arquivos de áudio com reflexões baseadas nas leituras diárias de cada lição também. E quem tiver interesse nesses materiais, basta clicar aí nos links correspondentes que estão disponíveis logo abaixo da descrição deste vídeo. E quero lembrar também aos amados irmãos que todos esses materiais, sejam as videoaulas, as reflexões em áudio ou os esboços, eles não substituem as aulas presenciais que acontecem semanalmente, todos os domingos às 16 horas, na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Maravilhosa Graça. Bom, irmãos, como já comentado em outras aulas, neste trimestre nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, onde a sequência das lições que estão sendo estudadas, ela está seguindo a mesma ordem dos capítulos e versículos da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, somente para recordar, na lição de número 1, que tinha por título a Epístola aos Romanos, nós fizemos a introdução ao trimestre com uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos e fizemos aí o estudo do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 17. Na lição de número 2, a necessidade universal da salvação em Cristo, aqui nós estudamos sobre a situação tanto dos judeus quanto dos gentios no que se refere ao pecado, onde nós concluímos que ambos, tanto judeus quanto gentios, eles necessitam da salvação. E a base desse estudo foi capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo de número 20. Depois nós passamos para a lição de número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Nessa lição nós estudamos sobre o meio pelo qual ocorre a justificação. E aí tomamos por base do capítulo 3, versículo 21, até o final do capítulo 4, até o versículo 25 do capítulo de número 4. E na lição passada, que foi a lição de número 4, nós falamos sobre os benefícios da justificação. Então aqui nós estudamos sobre os frutos, sobre os resultados, sobre os benefícios que a justificação ela nos traz. E usamos aí como base deste estudo todo o capítulo de número 5, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 21. E a lição de hoje, a lição de número 5, Maravilhosa Graça, nela nós estudaremos todo o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, onde nós falaremos especificamente sobre o pecado e sobre o posicionamento do cristão em relação a ele. E a lição vai ser dividida em 2 blocos, tá? Sendo o primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 14, ele fala sobre a morte para o pecado, ele fala sobre o cristão morrendo juntamente com Cristo, né, para o pecado. E o segundo bloco, ele vai do versículo de número 15 até o versículo de número 23, onde nós falaremos sobre o viver como servos da justiça. Enfim, como os irmãos podem observar, a sequência das lições ela está seguindo exatamente a sequência dos capítulos e dos versículos, onde nós começamos aqui em cima, olha só, no capítulo 1, versículo de número 1, atravessamos todo o capítulo 1, capítulo 2, 3 e hoje estaremos estudando o capítulo de número 6 em sua completude, falando sobre a maravilhosa graça. Bom, vamos lá, irmãos. Primeiramente, nós precisamos entender o que é que significa graça. Então, graça, ela é o favor imerecido de Deus para conosco. Ou seja, refere-se àquilo que Deus fez sem que nós merecêssemos, ou ainda sem que nós pudéssemos fazer algo para nos tornar merecedores. Em outras palavras, nós não éramos merecedores e nem tínhamos condições de ser.
Tá? Então isto é a graça, é o favor imerecido de Deus, é o favor de Deus sem que nós tivéssemos méritos nisso, sem nós merecermos. E essa maravilhosa graça de Deus, ela se resume no seu amor, tá? Como nós vimos na aula anterior, no seu amor que foi provado para conosco. O amor de Deus, ele foi provado, onde Deus, ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, irmãos, nós podemos concluir que a graça de Deus, ela só foi manifesta após a morte de Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento, a graça de Deus ainda não havia sido manifestada. Nós podemos concluir isto. Tá? Então este é o conceito do que vem a ser a graça. Tá? Então toda vez que a gente fala da graça de Deus, nós já associamos com Jesus Cristo e com o que Ele fez por cada um de nós para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Bom, irmãos, como nós vimos na aula anterior, Paulo, ele afirma no versículo 20 do capítulo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmãos, o que Paulo disse em Romanos 5:20 poderia gerar confusão na interpretação, levando as pessoas a pensar que elas poderiam pecar muito para ter mais graça ainda, tá? Uma vez que o versículo lido ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então Paulo, ele entendeu que ele poderia ser mal interpretado ao dizer que não se estava mais debaixo da lei, que a justificação não era pelas obras, enfim. Ele entendeu que isso poderia ser interpretado como, por exemplo, poder viver de qualquer forma, poder viver de qualquer maneira, poder viver sem regras, poder pecar muito para que haja maior graça. Enfim, então ele ficou muito preocupado com um possível erro de interpretação por parte dos leitores desta carta. Tá? Em outras palavras, cabe aqui uma pergunta. Com base neste versículo lido, será que Paulo ele está declarando como se fosse uma licença para pecar? O fato dele dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Será que ele está dizendo que nós temos licença para pecar a partir do momento que a graça se manifestou? Ou seja, que nós podemos pecar o tempo todo, nós estamos liberados para isso? Será que é isso que Paulo quis dizer aqui? Ele estava preocupado com esse tipo de interpretação. Será que é isso que ele quis dizer? Então nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. A gente vai entender exatamente o que ele quis dizer aqui, onde Paulo ele vai colocar aí uma série de argumentos para que não ocorra, para que não ocorresse essa interpretação errônea. Bom, como nós vimos no slide anterior, a preocupação de Paulo ela estava no fato de uma possível má interpretação das suas palavras. E no capítulo 6, que é o capítulo que nós estaremos estudando nesta lição, Paulo ele trata desse assunto refutando as possíveis más interpretações. Tá? E nesse contexto das más interpretações, nós temos aqui no slide dois extremos, podemos assim chamar. O primeiro é chamado de antinomismo e o segundo ele é chamado de legalismo. Tá? Então, antinomista é aquele que é adepto ao antinomismo e o legalista é aquele que é adepto ao legalismo. E nós vamos ver agora algumas características, tá? Desses extremos aqui no que se refere à linha de pensamento. Então, primeiro nós temos o antinomista. Tá? Então, antinomista significa contra a lei. Então, o antinomista é aquele que é contrário à lei, é aquele que se opõe à lei, é aquele que não vê valor na lei, é aquele que descarta a lei. Este é o antinomista. Outra coisa, o antinomista ele entende que a graça ela não impõe limites, ou seja, ele entende que a graça dá a liberdade para fazer o que bem entender.
principalmente por interpretar que a graça superabundou onde o pecado abundou, com base naquele versículo 20 do capítulo 5 de Romanos que nós lemos anteriormente. Então ele entende que a graça ela não coloca limites nenhum, não coloca regras para a nossa vida. E com isso, eles entendem que quanto mais se pecar, maior será a graça. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma doutrina chamada de doutrina da santificação plena. Ela diz que o homem debaixo da graça, ele não peca mais. Não tem mais pecado para ele, tá? E os irmãos sabem que existem denominações que se dizem cristãs que defendem que o pecado deixou de existir para os cristãos, não importando o que eles venham a fazer. Jesus levou sobre si os pecados, então o pecado não existe mais para a gente. Então a gente pode fazer o que a gente bem quiser, porque a graça, estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Enfim, uma interpretação deturpada das Sagradas Escrituras para justificar aquilo que agrada a carne dessas pessoas, para justificar aquilo que agrada ao lado humano dessas pessoas. E no extremo do antinomista nós temos o legalista. Tá? Primeiro ponto, os legalistas, como o próprio nome diz, eles são a favores da lei. Eles têm a lei como base para o seu viver, mesmo não conseguindo cumprir todos os preceitos da lei, mas eles têm a lei como base e eles dizem, entre aspas, que seguem esta lei. Eles dizem ainda que sem a lei a pessoa ela não tem parâmetros para viver, uma vez que na teoria deles não existem regras. Se não tem lei, não tem regra. Se não tem regra, não existe parâmetro. Se não existe parâmetro, a pessoa ela acaba vivendo de qualquer maneira. Esse é um outro ponto que eles defendem também. E eles defendem ainda, como consequência disso, que sem a lei não existiria mais motivação para se viver em santidade. Ou seja, se não tem lei, não tem mais a obrigação de se viver em santidade. Enfim, nós vemos aqui dois extremos. De um lado nós temos os antinomistas e do outro lado nós temos os legalistas. E o comentarista deste trimestre, ele coloca na revista que ambos, tanto o antinomista ou adepto ao antinomismo, quanto o legalista ou adepto ao legalismo, ambos são inimigos da graça. Eles são inimigos da graça. E nós veremos no decorrer da lição como que a graça ela se contrapõe a cada um deles. Como que a graça ela se contrapõe tanto ao antinomista quanto ao legalista. Nós estaremos vendo isso a partir de agora e nos próximos slides. Então, irmãos, para o antinomista, Paulo ele responde usando por base os versículos 1 e 2 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então aqui, irmãos, nestes dois versículos, Paulo ele joga por terra a teoria antinomista, dizendo que não se deve permanecer no pecado para que a graça seja abundante. Ou seja, não se pode continuar pecando partindo do pressuposto que, como a graça foi muito maior do que o pecado, ela vai continuar superabundando sempre, não importa a nossa conduta diante dela. Então Paulo ele joga por terra isso já logo nos primeiros 2 versículos do capítulo de número 6. Tá? E no caso do legalista, daquele que é adepto ao legalismo, Paulo ele responde usando o versículo de número 15, ele responde lá no versículo de número 15, onde ele diz assim, diz assim a palavra do Senhor: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então nós vemos aqui que Paulo também joga por terra a teoria legalista, dizendo que o fato de não se estar mais debaixo da lei não significa que não se tenha parâmetro nenhum, não significa que não existam regras, e não significa com isso que a nossa vida possa ser vivida de qualquer maneira, que se possa viver de qualquer forma. Então Paulo deixa isso muito claro também.
Enfim, nesses versículos, nos versículos 1 e 2 e no versículo 15, Paulo ele refuta ambas as teorias, tanto a teoria antinomista quanto a teoria legalista. Muito bem, nós vimos que Paulo ele entendeu, ele percebeu que as suas afirmações sobre a graça de Deus para com os pecadores, elas poderiam ser mal interpretadas, elas poderiam ser interpretadas de modo a sugerir que as pessoas elas deveriam continuar pecando para que Deus pudesse continuar mostrando a sua graça, tá? No caso da teoria antinomista. E nós vimos que Paulo ele refutou isso nos 2 primeiros versículos do capítulo de número 6. E nós vamos agora fazer uma análise um pouco mais pormenorizada, especificamente do versículo de número 2, que foi um dos versículos que ele usou para refutar esta teoria. Então ele diz no versículo 2, de modo nenhum. Ou seja, primeiro ele é enfático, ele diz aqui, de modo nenhum. Ele está dizendo que a misericórdia de Deus ela não pode ser usada como desculpa para se viver de forma negligente, para se viver de qualquer maneira. Ou seja, os crentes eles não podem viver na prática do pecado. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então Paulo já começa dizendo, ó, de modo nenhum. Ele está sendo incisivo nisso, ele é direto na sua resposta, tá? E no mesmo versículo, olha que interessante o que Paulo diz. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado. E como nós vimos, irmãos, nós estudamos isso de forma bastante aprofundada no trimestre anterior, no primeiro trimestre deste ano, morte significa separação. Então Paulo está dizendo que nós estamos mortos para o pecado. Em outras palavras, se nós estamos mortos para o pecado, significa que nós estamos separados do pecado. Ou seja, nós não podemos permanecer na prática do pecado. Nós saímos desta esfera do pecado, tá? Jesus, ele morreu por nós e nós também morremos por o nosso antigo modo de viver, por o nosso antigo modo de viver pecaminoso. Para os irmãos terem uma ideia, nos versículos 3 e 4, Paulo ele usa inclusive o batismo nas águas, como uma referência a isso, uma vez que o batismo ele simboliza, os irmãos bem sabem, a nova condição do crente. Quando a pessoa está descendo as águas, naquele momento que ela está descendo, isso representa que ela está morrendo com Cristo. E os irmãos sabem também que naquela fração de segundo que ela fica submersa nas águas, isso representa que ela está sepultada com Cristo. E ao momento que ela emerge, ou seja, quando ela está emergindo, representa que ela está ressuscitando com Jesus Cristo. Enfim, nós temos que entender que a nossa antiga vida de pecados, nós temos que ver a nossa antiga vida de pecados como morta. Nós temos que ver a nossa antiga vida de pecados como sepultadas. Nós não podemos nos valer da graça para simplesmente validar ações pecaminosas, tá? Por quê? Porque como o próprio versículo diz e está em destaque em vermelho aí na tela dos irmãos, nós estamos mortos para o pecado. E ainda sobre a morte para o pecado, nós temos alguns pontos aqui importantes para nós considerarmos, irmãos, tá? Primeiro, como já comentamos, os crentes eles morreram para o pecado, ou seja, eles estão separados do pecado, tá? E não devem, os crentes não devem continuar na prática do pecado. Nós veremos um pouco mais à frente que o crente ele ainda peca, mas ele não vive na prática do pecado. Mas não se preocupem com isso agora, que isso nós vamos entender aí um pouco mais adiante. Mas o importante nesse slide é saber que os crentes não podem continuar vivendo no pecado. Outro ponto importante aqui, irmãos, nós devemos morrer a cada dia para as tentações.
Apesar de vivermos, vamos dizer assim, em novidade de vida, nós somos tentados diariamente para o pecado. E por isso nós precisamos como que morrer a cada dia no que se refere principalmente às tentações, uma vez que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos cristãos, não nos torna imunes a elas, as tentações. Ou seja, nós estamos sujeitos a sofrer essas tentações o tempo todo. Lembrando os irmãos, que nós já estudamos sobre isso também, que não é pecado sofrer as tentações, é pecado cair nas tentações, é pecado ceder às tentações. Então, é como se nós tivéssemos que morrer dia a dia para elas. Um outro ponto, nós ainda não somos totalmente puros, nós não somos perfeitos, mas nós temos que entender que o pecado ele não tem mais poder sobre nós. Ele tenta nos influenciar, mas ele não exerce mais o poderio sobre nossas vidas. Nós vamos ver também um pouco mais adiante sobre isso. Tá? Então ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Um outro ponto aqui também, irmãos, para a gente entender. Com a morte para o pecado, porque o versículo diz que nós estamos mortos para o pecado, com esta morte, nós estamos livres para uma nova vida com Jesus Cristo. A morte, ela elimina a nossa relação com o pecado. Então agora nós podemos ter um novo relacionamento. Um novo relacionamento com quem? Com Jesus Cristo, porque nós não nos relacionamos mais com o pecado, uma vez que nós morremos para ele. Então nós podemos ter este novo relacionamento. Um outro ponto interessante, o morto, ou o defunto, vamos dizer assim para facilitar a interpretação, ele não responde por qualquer tipo de estímulo ou por qualquer tipo de sedução, e nós também não devemos responder a esses estímulos que a tentação ou que a sedução do mundo ela coloca sobre nossas vidas. Tá? Então o morto ele não responde por isso, e nós, como mortos para o pecado, nós não devemos responder aos estímulos do pecado também. Outro ponto interessante aqui, irmãos. Nós temos uma nova vida. Tá? Ou seja, com isso nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus em Cristo, porque nós temos uma nova vida. E quando a gente fala sobre nova vida, nós estamos falando aqui sobre um novo modo de viver. Um outro ponto também. Se nós morremos para o pecado, ele não pode mais reinar sobre nós. Uma vez que trata-se de uma situação muito simples. Não se pode reinar sobre um morto. Um rei não pode ter um súdito morto. O súdito não vai obedecer a este rei. Então, como nós morremos para o pecado, ele também perdeu o reinado sobre nossas vidas. Ele não pode mais reinar sobre nós. Como nós já falamos, ele nos influencia, ele tenta nos induzir, mas ele não pode mais reinar sobre nós. Outro ponto, nós morremos para o pecado, mas enquanto nós estivermos vivos, nós ainda vamos ter, vamos dizer assim, uma compulsão por ele, porque o pecado ainda está dentro de nós. E a tentação e as seduções do mundo, elas visam de alguma forma mexer, trabalhar neste pecado que está dentro de nós, nos seduzir para que o pecado aflore, para que a gente venha cometer esse pecado. Então nós morremos para ele não tem mais poderio sobre nós, mas enquanto nós estivermos vivos, nós temos que vigiar o tempo todo. Um outro ponto, como o pecado ele não reina mais sobre nós, porque nós morremos para ele, nós passamos a ter autoridade. Autoridade para quê? Para não deixar que ele tenha controle sobre nós. Então nós temos esta autoridade, nós temos este poder de dizer não para ele. E um outro ponto aqui também, a cada dia nós temos que rejeitar os nossos antigos hábitos. Os irmãos bem sabem que existe uma luta constante, uma luta diária entre a nossa carne e o nosso espírito. E por isso nós temos que rejeitar diariamente o pecado. De que maneira? Alimentando o nosso espírito e enfraquecendo a nossa carne.
Tá? Então aqui nós temos aí alguns pontos importantes para a gente entender acerca do fato de estarmos mortos para o pecado. E nesse mesmo contexto, irmãos, vamos ver agora o que nos diz o versículo de número 6, do capítulo 6 ainda de Romanos. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então aqui Paulo ele está falando sobre a crucificação do velho homem. Vamos entender o que é esse velho homem, tá? A crucificação do velho homem. Primeira coisa que a gente precisa entender: o velho homem aqui ele diz respeito à nossa antiga personalidade. Nossa antiga personalidade, que ela era voltada para o pecado, ou seja, ela era uma personalidade pecaminosa. Então quando ele fala de velho homem, ele está se referindo a esta personalidade, a esta antiga personalidade. Um outro ponto também: o velho homem ele era governado pelo pecado. Era governado, não é mais. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Olha o versículo dizendo: o nosso velho homem foi com ele quem? Com Cristo, crucificado. Então o velho homem não existe mais, existe o novo homem em novidade de vida, uma vida em que o pecado ele não nos governa mais, ele não exerce poderio, ele não reina mais sobre nós, como nós já falamos anteriormente. O velho homem, ou seja, a antiga personalidade, ela foi crucificada com Cristo. Então a antiga personalidade ela morreu junto com o velho homem. Isso significa que aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado, ele tem que viver de forma diferente. Por quê? Porque o velho homem foi crucificado com Cristo. Então, se a pessoa ela era arrogante, o velho homem era arrogante, ele não pode mais ser arrogante. Se o velho homem ele era nervoso, ele não pode mais ser nervoso. Se ele era explosivo, não pode mais ser explosivo. Se ele não amava, ele tem que passar a amar. É um novo homem, é um novo momento, é uma novidade de vida. Aquele tipo de comportamento que dizia respeito ao pecado morreu com este velho homem. Foi crucificado com Cristo. Outro ponto. Com isso, né, com a crucificação do velho homem, nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, nós fomos libertos do pecado. O pecado ele nos acorrentava, ele nos deixava presos, ele não nos permitia mudar de direção, não nos permitia sair da presença dele, ir para outro lugar, a gente estava preso. Mas com a crucificação do velho homem, com a morte para o pecado, nós fomos libertos dessa escravidão, nós éramos escravos do pecado. E o interessante aqui, irmãos, é que normalmente quem está no pecado, ele não se sente como escravo, muito pelo contrário, ele acha que tem liberdade para fazer qualquer coisa. Não, eu não sou escravo, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quero, não tenho escravidão, não sou preso por nada. Mas se ele tentar sair também, ele não consegue. Aí é que ele vai entender que ele está preso efetivamente. Mas nós, como mortos para o pecado, como tendo o nosso velho homem sido crucificado, nós fomos libertos do pecado. E obviamente, né, por termos sido libertos, nós temos a liberdade. Tá? E nós precisamos entender, irmãos, que liberdade significa poder de escolha, significa poder escolher. Quando nós estávamos presos pelo pecado, nós não tínhamos poder de escolha. Mais adiante a gente vai entender um pouco melhor que tipo de escolha que é essa que eu posso fazer. Eu posso escolher fazer qualquer coisa, ou seja, nós vamos entender o que é essa liberdade que nós temos a partir de agora, uma vez que nós morremos para o pecado. E aí os irmãos vão ver que existe muita interpretação errônea, muita interpretação deturpada acerca desta liberdade. Bom, irmãos, até o slide anterior nós vimos argumentos específicos que refutam a
teoria antinomista, a teoria daqueles que são contrários à lei, aqueles que acham que tudo pode, que tudo é relativo, que não vem maldade nenhuma em nada, tá? Então, até o slide anterior nós vimos argumentos que refutam esta teoria, tá? Que acredita aí que através da graça pode-se fazer qualquer coisa. Agora nós veremos alguns argumentos específicos que refutam a teoria legalista, que é aquela que defende a necessidade de se seguir a lei para se ter parâmetros para viver. Tá? Então, neste contexto, nós vamos ver o que Paulo nos diz nos versículos 15 e 16 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, preste atenção nesse termo, tá, irmãos? A quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Enfim, nós vemos aqui que a manifestação da graça, ela não significa que o cristão ele não deve mais obedecer regras, que ele não tenha parâmetros para viver, que ele não tenha limites de atuação. Continua existindo um senhorio, mas não é mais a lei. Nós vamos entender isso também, tá? Então aqui nós temos um ponto de destaque. Ele diz assim, ó, sois servos daquele a quem obedeceis. Então nós temos aqui uma relação de servidão entre quem reina e quem obedece. Tá? O pecado, ele reinou desde que ele entrou no mundo, desde que ele veio ao mundo, ele reinou. E ele reinava tanto sobre aqueles que estavam debaixo da lei, quanto sobre aqueles que não estavam debaixo da lei. Ele reinava tanto sobre judeus, quanto sobre gentios. Tá? E através da cruz de Cristo, através do que Cristo fez por nós, este pecado ele foi destronado, ou seja, ele foi retirado do trono, assim como a morte também. Então, se ele saiu do trono, significa que ele não reina mais. Ele não reina mais, tá? E, enfim, aí aqui ele diz que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Então ele está falando de uma relação de obediência com servidão. É isso que ele está falando aqui para a gente. E nesse contexto só existem duas opções. Olha só, o próprio versículo está dizendo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele está dizendo que nós somos servos do pecado, e o resultado disso é a morte, ou a consequência disso, a consequência que nós teremos será a morte quando nós servimos ao pecado, ou seja, quando nós somos servos do pecado, ou então nós servimos a Deus, né, obedecendo a Deus, e com isso nós teremos como resultado a justiça. Tá? Então, como está bem claro no versículo, nós somos servos daquele a quem obedecemos. Em outras palavras, quando o pecado ele é o nosso Senhor, nós só podemos fazer aquilo que ele nos determina. E isso resulta na morte. Agora, quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos servos da obediência. E o resultado disso é a justiça. É a justiça de Deus, é a nossa justificação. Enfim, só existem duas opções, não existe meio termo. Isso significa, irmãos, que todos têm um Senhor. Justiça ou pecado. É impossível ficar neutro nessa situação. Todos têm um Senhor. Sempre vai existir um senhorio sobre nossas vidas. Antes da salvação, todos eram servos do pecado, mas agora nós temos um novo Senhor. E nós vamos ver mais para frente que o livre-arbítrio nos permite escolher a quem nós serviremos. Tá? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante.
E quando nós falamos aí a respeito do pecado, né, porque a gente estava falando sobre o senhorio do pecado, existem alguns pontos importantes também que precisam ser entendidos, irmãos. Primeiro deles, tanto o ímpio quanto aquele que é nascido de Deus, ambos pecam, ambos cometem pecado. E aí acaba ficando uma pergunta, poxa, então não existe diferença entre eles? A resposta é sim, existe diferença. Que diferença é essa? Já que ambos cometem pecado. Primeiro ponto. No caso do ímpio, o pecado ele tem domínio sobre ele. O pecado domina o ímpio. Já no caso do nascido de Deus, ele está sujeito a pecar. Só que o pecado não tem domínio sobre ele. Em outras palavras, o ímpio ele vive no pecado. E no caso do nascido de Deus, o pecado ele é como um acidente que ocorre aí no percurso, durante a sua jornada. Ele não é premeditado. E uma outra coisa interessante, além de não ser premeditado, quando ocorre o pecado, aquele que é nascido de Deus, ele se arrepende, ele pede perdão, ele abandona este pecado, ou seja, ele não vive na prática do pecado. No caso do ímpio, ele não tem poder de escolha, ele não pode escolher. Já no caso do nascido de Deus, ele tem esse poder de escolha. E liberdade significa exatamente isso, poder escolher. E nós fazemos escolhas, irmãos, a todo o momento. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa liberdade também. Muito bem. No slide especificamente, no slide anterior, nós falamos sobre a liberdade, né? A liberdade que tem aqueles que são nascidos de Deus. Liberdade essa que o ímpio não tem. Nós falamos sobre essa liberdade. E a liberdade, ela é um dos frutos da graça, um dos resultados da graça sobre a nossa vida. Não somente a liberdade, né? A liberdade é um dos frutos, juntamente também com a santificação. Tá? Então esses são frutos da graça. E sobre a liberdade, nós já comentamos que se trata do poder de escolha. Agora, escolher o que, irmãos? Escolher obedecer a Deus ou não. Em Cristo nós temos, isso é uma coisa que todo mundo precisa ter em mente, nós temos liberdade, não libertinagem. Tá? São coisas diferentes. Nós temos liberdade de dizer não ao pecado. Por quê? Porque ele não tem mais domínio sobre nós. Em outras palavras, irmãos, liberdade não significa ausência do senhorio de Deus sobre nossas vidas. Não significa que nós estamos livres para fazer o que nós bem quisermos. Não é essa a liberdade. Tá? A liberdade não significa ausência desse senhorio de Deus sobre nossas vidas. Nós temos a liberdade de escolher o caminho de Deus ou o caminho do pecado. Nós temos liberdade, sim, de escolher isso. Agora, nós não temos liberdade de escolher a consequência deste caminho. Eu posso escolher o caminho do pecado ou o caminho de Deus. Só que, qualquer que seja a minha escolha, eu terei uma consequência, eu terei um resultado. Esse resultado eu não posso escolher. Mas eu já sei de antemão qual vai ser. Enfim. Em outras palavras, o homem pode ou não observar as regras de Deus, só que ele vai responder pela escolha que ele fizer. Então a liberdade ela tem que ser entendida desta forma. Ela é que nos permite escolher estar com Deus ou estar com o pecado. E cada um vai responder pela escolha que fizer. Bom, no slide anterior nós vimos aí sobre os frutos da graça, falando aí sobre a liberdade, sobre a santificação, e nós comentamos mais especificamente sobre a liberdade. Então agora a gente vai falar sobre a santificação. Tá? Irmãos, quando se trata da nossa salvação, agora eu estou falando de salvação, existem dois aspectos que precisam ser entendidos. O primeiro deles é o chamado aspecto legal.
O aspecto legal ele se refere à nossa justificação. Agora, tem um outro aspecto que é o aspecto moral, e é aí que entra a santificação. E como nós já vimos em aulas anteriores, santificação refere-se ao ato de ser santo. Então, ser santo o que é? É ser separado. Separado do quê? Do pecado, separado do mundo no que se refere à sua forma de viver. Em outras palavras, irmãos, salvação não significa autonomia do homem em relação a Deus. Eu não tenho autonomia para fazer o que eu quero. Eu tenho que ser separado do pecado. Eu tenho que me santificar. E nós vamos ver agora algumas características, alguns pontos para nós frisarmos em relação à justificação e também à salvação. Nós veremos aí algumas características. Então vamos lá. Primeira delas, a justificação ela é um ato instantâneo. É um ato que ocorre quando nós cremos em Jesus Cristo e quando nós aceitamos o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício substitutivo, ele ter dado a vida por nós, ter morrido no nosso lugar. Já a santificação, ela não é instantânea, ela é progressiva. Isso significa que a santidade ela é obtida através de um processo que ocorre ao longo da vida inteira. Ou seja, hoje eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem, amanhã eu tenho que ser mais santo do que eu sou hoje, e assim por diante. Então a santificação ela é progressiva. Outro ponto, a justificação ela trata da nossa posição diante de Deus, onde nós somos tornados justos diante dele, mesmo sendo pecadores. Já no caso da santificação, ela trata do nosso estado, da nossa forma de viver, da nossa forma de agir, considerando aí todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Um outro ponto, a justificação ela é uma obra de Deus feita por nós. Já a santificação, por ser interior, é uma obra de Deus feita em nós. Então a justificação ela é por nós e a santificação ela é em nós. Uma outra característica, na justificação nós somos colocados numa relação correta, num relacionamento correto com Deus. Já na santificação, esse relacionamento correto, essa relação correta com Deus, ela gera frutos. Começam a aparecer os frutos advindos desta relação com Deus. E o último ponto, irmãos. Legalmente, o homem se torna justo pela obra justificadora de Jesus Cristo. E moralmente, o homem se torna santo pela obra do Espírito Santo em sua vida. Tá? Então, no caso do aspecto legal, nós somos justificados através da obra de Jesus Cristo. E no caso da santificação, que diz respeito ao aspecto moral, nós somos tornados santos, mas não pela obra de Jesus, mas pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Lembrando que a santificação ela não acontece sem a justificação. A justificação ela é a primeira que acontece. Tá? Muito bem. E no último versículo do capítulo 6, Paulo ele diz assim, é o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, nós já fizemos uma meditação nesse versículo na lição de número 2 deste trimestre. Só que devido à importância deste versículo e devido a ele também está no contexto da lição de hoje, nós vamos analisar novamente o conteúdo desse versículo. Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, ele começa aqui dizendo sobre salário do pecado. Então, primeiro nós vamos entender o que é salário. Salário é uma remuneração que ela é recebida por algum tipo de serviço prestado. Tá? É uma recompensa ou uma remuneração. E o versículo está falando sobre salário, ou seja, sobre a recompensa, sobre a remuneração em cima do quê? Remuneração pelo pecado. Pelo pecado. E como a Bíblia nos diz lá em Romanos 3:23, nós estudamos em algumas lições anteriores,
todos pecaram, ou seja, é uma condição que ela era para todos, e a recompensa ou a paga ou o salário por este pecado é a morte. É a morte, ou seja, a separação entre o homem e Deus. Reparem que entre o homem que está aqui do lado esquerdo e Deus que está do lado direito existe uma separação. Existe aqui, vamos chamar assim, de um abismo. Tá? Então, o salário do pecado é a morte, que consequentemente é esta separação entre o homem e Deus. E em contraste a isso, Paulo fala sobre um presente de Deus. Ele fala sobre um dom de Deus que ele é gratuito, ele é de graça, ou seja, nós não pagamos nada por isso. E esse presente ou esta dádiva, ela se chama vida eterna. Então, do lado do homem nós temos a morte, e do lado de Deus nós temos a vida eterna. Diferente da morte, que é o salário por se pecar, a vida eterna não é um salário, a vida eterna é um dom de Deus, é um dom gratuito. Só que, observando a figura, os irmãos percebem que o abismo, a separação entre o homem e Deus continua existindo. Então vem a pergunta, como que se pode ter acesso a essa dádiva da vida eterna, a este dom, a este presente, a este dom gratuito de Deus, sendo que com a entrada do pecado no mundo, todos estavam condenados à morte e passou a existir essa distância, este abismo aí que a gente não consegue transpor de um lado para outro. Para restaurar essa comunhão, ou seja, para poder transpor esta passagem, essa distância, esse abismo, era necessário que a culpa do pecado ela fosse expiada, que fosse cumprida uma pena, que fosse feito o pagamento de um resgate. Só que o homem ele não tinha condições para isso. Então era necessário que alguém intermediasse essa situação. Tá? E Jesus fez essa mediação através da sua morte. E a Bíblia fala que, lá em 1 Timóteo 2,5, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então é como se uma ponte fosse criada, permitindo assim que esse abismo fosse atravessado. Tá? E para atravessar essa ponte é necessário o que a Bíblia nos ensina, chamado novo nascimento, que está lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículos 5 até 7, onde Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lembrando os irmãos, nós já estudamos sobre isso, que nascer da água é ter os pecados lavados e purificados através do arrependimento, lavados pelo sangue de Jesus. E nascer do Espírito é ter a natureza restaurada pelo Senhor Jesus. A partir daí, a partir do novo nascimento, nós nos tornamos, como diz lá 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos novas criaturas e passamos então a ter acesso à nossa salvação, que ela tem aí 3 estágios. Tá? O primeiro deles é a justificação. Justificação trata-se do tema que nós temos estudado até aqui nesse trimestre, onde o pecador ele é tornado justo diante de Deus, mesmo sem merecer. Lembrando também que nós já falamos sobre isso, a justificação ela é um ato instantâneo. Tá? Depois nós temos aí o segundo estágio, que é a regeneração. Lembrando os irmãos que regenerar significa produzir novamente. Então nós estamos falando aqui da operação que é feita pelo Espírito Santo, que nos garante uma mudança de condição. E, por último, nós temos a santificação, que nós falamos um pouco sobre ela no slide anterior. Santificação significa ser santo, ser separado do pecado, ser separado do mundo no que se refere à sua forma de viver. Lembrando que, diferente da justificação, que é um ato instantâneo, a salvação ela é progressiva, ela é dia a dia, até o final dessa nossa vida. E superados esses 3 estágios, nós passamos a ter novamente acesso ao Pai, e aí nós passamos da morte para a vida, ou seja, o homem atravessou esta ponte, atravessou este abismo e passou a ter novamente o acesso a Deus, passando da morte para a vida eterna. E para terminar, irmãos, aqui para a reflexão dos irmãos,
A graça não é a oportunidade para fazer qualquer coisa que quisermos fazer. Graça é a oportunidade de viver da maneira que Deus quer que vivamos, e a escolha é nossa. E também, irmãos, como já comentado, nós podemos escolher como viver, só que nós não podemos escolher a consequência sobre estes caminhos que escolhemos. E cada um vai responder por aquilo que fizer, cada um vai responder por essas escolhas. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.